Hoje eu quero falar sobre o tema Não temas, crê somente. Nós vamos meditar num texto que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, nos versículos 35 e 36. Que Deus possa falar ao seu coração. Jesus ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: sua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, somente crê. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, conta a história de um homem que caiu aos pés de Jesus e começou a clamar pela sua filha, que estava prestes a morrer. Jesus foi com ele em direção à sua casa. Mas o texto que nós lemos fala que no momento que eles estavam chegando à casa de Jairo, algumas pessoas vieram ao chefe da sinagoga, a este pai que estava aflito e desesperado, e disseram para ele uma frase muito dura: a tua filha morreu, por que ainda você incomoda o mestre? Neste momento, o coração de Jairo, ele foi impactado por essa má notícia, por essa terrível notícia. Ele tinha depositado toda a sua esperança que Jesus viria a tempo e curaria a sua filha, que estava muito doente. Mas no momento que ele ouviu aquela palavra dura, a tua filha morreu, e ainda por cima eles disseram: por que você ainda continua a incomodar o mestre? Por que você continua a aclamar a ele? Por que você continua a pedir a ele agora uma intervenção? Porque acabou, não há mais esperança, ela morreu. Por que você continua a caminhar com ele? Jesus vai intervir naquele diálogo e ele vai dizer para Jairo: não temas, crê somente. Jesus ele vai intervir, ressuscitando primeiramente no coração daquele pai que estava agora abalado a fé, dizendo para ele: ainda não acabou, há esperança. Há ainda uma possibilidade, porque eu estou com você. Eu vou à sua casa. Talvez você que está me ouvindo possa estar com o coração aflito, desanimado, achando que a tua vitória também nunca vai chegar. Às vezes nós desistimos de orar por algumas situações em nossa vida porque nós perdemos a esperança. Porque às vezes parece que Deus não se importa conosco, parece que Deus nunca vai ouvir o nosso clamor. Nós já vamos aceitando aquele sinal, aquele desejo, aquela derrota em nossas vidas e nós desistimos de esperar no Senhor. Mas aonde o inimigo de Deus coloca um ponto final e quer sepultar a nossa história, quando nós começamos a ter fé, a crer que Jesus está conosco, caminha conosco, ele coloca uma vírgula e começa uma nova história. E então Jesus vai falar para Jairo: não desista, não tenha medo das más notícias, crê somente. Então não importa qual é a notícia que você ouviu de derrota, Jesus está falando para você: não tenha medo, continue a colocar a sua causa em minhas mãos. Jesus, ele foi à casa de Jairo
colocou a mão sobre aquela menina e pronunciou sobre a vida dela uma palavra de vitória. Menina, eu te digo, levanta-te. E aquela menina levantou-se e começou a andar para a glória de Deus. Jesus, ele tem uma palavra de vitória para a sua vida. O seu milagre vai chegar. A sua bênção vai chegar. Não desista de orar. Creia. Firme a sua fé. Fale como São Paulo. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé, a minha esperança. Firme como uma rocha. Agora, aos pés de Cristo, a sua fé, e você não ficará frustrado, porque quem tem a última palavra é Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama e vai honrar a nossa fé. Não tenhas medo, crê somente. O Senhor tem uma palavra de vitória para a nossa vida. E a chave para experimentarmos essa vitória é a fé nele. Naquele que pode todas as coisas, que pode mudar qualquer realidade em nossa vida. Para Deus, nada é impossível. Eu quero convidar você agora a colocar todas as situações da sua vida nas mãos de Deus. Não importa se você ouviu uma má notícia, se você tem em mãos uma causa que aos olhos humanos ela é perdida, um diagnóstico médico que é contrário a toda perspectiva de cura, de mudança em sua vida, se você tem uma porta fechada diante de uma situação na justiça financeira, uma situação que você tem buscado um emprego, que você tem buscado uma libertação em alguém que você ama, que você tem orado. Para Deus nada é impossível, não existe difícil para Ele. Basta uma palavra e Jesus pode mudar toda a história da nossa vida. Quero convidar você a se colocar em oração e clamar agora ao Senhor neste momento de oração. Senhor, pela fé em Teu nome, nós dizemos que agora nós não tememos as más notícias, não tememos as circunstâncias contrárias em nossa vida, porque o Senhor tem para nós uma palavra de vitória. Pai, em nome de Jesus, derrame toda a sua graça agora, pela fé. Derrama toda a tua graça agora, Senhor. Eu venho pedir que o Senhor possa manifestar o teu poder, realizando curas, sinais, prodígios e milagres, para cada dia mais nós possamos ser fortalecidos e convencidos no poder do teu santo nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus.